Meus irmãos e minhas irmãs, neste início de tempo litúrgico, nós fomos convidados à conversão e à fé no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a razão pela qual o Senhor nos chama a crer firmemente e, a partir desta fé, realizar uma mudança de vida. E deve ser sempre assim. Eu sei que todos vocês que estão me ouvindo aqui, ou eu imagino, têm um estilo de vida que vocês julgam ser o estilo de vida de um cristão, de um católico, porque em alguma medida vocês acreditaram nesse Evangelho. Vocês tomaram esse Evangelho como real, certo? No entanto, nós precisamos fazer sempre e de novo uma reflexão mais aprofundada para vermos se nós de fato estamos seguindo o que o Evangelho está dizendo, se estamos colocando em prática aquilo que Jesus está pedindo para podermos ter acesso ao reino de Deus. Não é tão óbvio que nós estamos já seguindo no caminho de Deus. Não é assim tão automático. E isso eu falo especialmente para aquelas pessoas que já se converteram há muito tempo ou que nunca tiveram de fato que passar por esse momento de conversão, certo? Existem aqueles que dão aquele testemunho, né? Especialmente em retiros de primeira conversão, para causar aquele impacto nas pessoas, um acampamento, um retiro de dons no Espírito. Aí tem aquela pregação que é a pregação do testemunho. E qual é o testemunho? Basicamente, na minha vida passada, eu vivia como um drogado, um bêbado, como aquela música, né? Eu era um bêbado e vivia drogado, mas eu fui curado, encontrei Jesus. E aí já vira quase uma marchinha de carnaval: na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás, show Satanás. Mas essa é a ideia, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, mas eu fui curado. Curado por quê? Porque Jesus me resgatou. Existem pessoas que tiveram esse estilo de vida, assim: nossa, vivia no mundão, depois encontrei Jesus, hoje a minha vida é diferente. E existem outras pessoas que não passaram por nada disso, simplesmente nasceram numa família católica, cresceram numa família católica e hoje são católicos. E eu quero falar especialmente para aqueles que são do segundo grupo, porque a chance de a gente se acomodar e acabar não prestando atenção no fato de que nós já não estamos seguindo o Evangelho, ou talvez nunca seguimos, e aí a culpa é de quem? Não sei, eu não vou responsabilizar ninguém num primeiro momento, e peço a você que também não faça isso, mas tente entender a proposta da minha reflexão. A pessoa que se acomodou, parou de prestar atenção no fato de que já não está seguindo o Evangelho, é essa pessoa que precisa ouvir de novo a palavra de Deus. Porque se você é do tipo da pessoa que se escandaliza quando ouve a vida de um santo que fazia uma coisa muito radical, muito intensa, se você é do tipo da pessoa que fica muito mexida com pregações um pouco mais duras, que chamam a uma radicalidade um pouco maior, e se você é daquele tipo de pessoa que ouve um padre, um pregador, uma freira, alguém dizer para ter uma determinação maior, uma radicalidade de vida maior, ouve isso e diz: ai, esses padres de agora, ai, como se eles tivessem todo o domínio da verdade, como se eles soubessem de tudo, isso é coisa desses padres de agora, e não muda, ouve isso, já faz um julgamento do discurso, e não muda de vida, porque de fato, levar esse discurso a sério exigirá uma mudança de vida. Bom, então essa pregação é especialmente para você. Convertei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, se tem uma coisa que Jesus é mestre em fazer, é não nos deixar acomodados. Isso é um negócio impressionante. Quando você começa a levar a sério a vida cristã e quer de fato ser movido por nosso Senhor Jesus Cristo, prepare-se, porque vai ter turbulência. O Senhor vai mexer. Alguma coisa vai acontecer, e dali a pouco você vai vir me dizer: padre, parece que foi só eu aceitar Jesus, parece que foi só eu fazer minha consagração a Nossa Senhora, parece que foi só eu me decidir por Deus,
que a minha vida virou de cabeça para baixo. Antes, se eu não tivesse feito nada e tivesse ficado na mesmice da minha vida, agora está tudo um caos, padre. E eu vou dizer, um pouco insensível talvez, mas eu vou dizer, ótimo. É isso. Porque você entregou a sua vida para nosso Senhor. Ele quer fazer de você uma pessoa nova. Só que se Ele não te der um chacoalhão, muito provavelmente você não vai perceber o caminho que precisa tomar. E o discurso de Jesus dá esse chacoalhão. Mas aí às vezes a gente não presta atenção direito no discurso, então ele vem com um chacoalhão mais sensível, que é o sofrimento. Essas são as duas grandes formas pelas quais as pessoas acabam seguindo Jesus e acreditando no seu evangelho: a pregação e o sofrimento. Seria bom se fosse só pela pregação, mas como não escuta, né? Muitas vezes a gente tem que falar igual mãe. Não aprende? Deixa, vai quebrar a cara, vai aprender, uma hora vai aprender. Pois é, de alguma forma, nosso Senhor quer que nós passemos por isso também. E é bom que seja assim. Então vejam, nós estamos recebendo novamente essa pregação do Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. É o que o Senhor está pedindo para nós. Como é que nós vamos realizar essa conversão? Somente se nós aprofundarmos na nossa fé. A fé que você tem nas coisas que a igreja te ensinou, ela é uma fé sólida? Essa é a primeira pergunta que precisa ser feita. Eu acredito de fato nas coisas que eu digo que acredito, a tal ponto que eu transformo a minha vida segundo aquilo que eu acredito? Eu realmente acredito que faltar missa no domingo é um pecado grave, e por causa disso eu vou me esforçar para não perder nenhuma missa no domingo, mas nenhuma mesmo, porque se eu sei por fé que se eu perder uma missa no domingo, eu posso ir para o inferno. Essa é uma pregação muito dura, mas é a verdade. Mas ninguém nunca disse isso, padre. Os padres de outra época, os padres do passado, não ficavam pregando sobre isso. Por que você agora está dizendo isso? Por que essa nova geração agora está dizendo isso? Existem muitas razões para explicar isso daqui. Muitas. E nós não vamos entrar nesse mérito agora. Mas eu gostaria que vocês tivessem a cabeça um pouco mais ampla, mais aberta, para perceber que não é a igreja de 30 anos atrás que é a igreja correta. Não é assim que a gente avalia o que é a igreja correta. Quem que está falando a verdade? Porque eu reconheço, existe padre que prega A, existe padre que prega B, existe padre que prega C. Aí o fiel fica: meu Deus do céu, em quem eu vou acreditar? Quem está falando a verdade? Pois é, eu sei disso, eu reconheço. Então, o critério não está em você acreditar em padre A, em padre B ou em padre C. E o critério também não é você pensar: como que era no tempo de vovó? O que é que o padre falava no tempo de vovó? Não é suficiente. Porque a igreja não tem 30 anos, nem 80. A igreja tem 2000. O que é que a igreja há 2000 anos tem dito a respeito, por exemplo, de missa dominical? Só para pegar um exemplo. Missa dominical não foi instituída por Jesus em pessoa. Não foi Jesus que disse: tem que ir na missa todo domingo. E os protestantes utilizam esse argumento para dizer: os católicos idólatras guardam o domingo, sendo que isso não está na Bíblia. Os adventistas pelo menos dizem isso, né? Testemunha de Jeová também, Mormon também. E aí, é para ir no domingo ou não é para ir no domingo? A igreja desde o princípio, gente, na pessoa do corpo dos apóstolos, os apóstolos desde o princípio, eles entenderam que agora que Jesus ressuscitou no domingo, o domingo ele tem um valor superior ao do sábado, que era o dia da finalização da criação. Lá no passado, lembra do Gênesis? Deus criou o mundo em 6 dias. Jesus estava lá presente, a gente só não sabia, mas ele estava lá. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou.
Então a gente tem que guardar o sétimo dia, porque como Deus descansou e assim planificou a criação, também é nosso dever descansar e planificar a criação no sábado, o último dia, certo? Mas Jesus recriou o ser humano. Jesus fez novas todas as coisas. E por isso, o domingo celebra a nova criação. É uma outra criação. A criação dos filhos de Deus, transformados pela graça. E a igreja logo entendeu que era o domingo, o dia mais importante. E as celebrações começaram a ser feitas no domingo. Pouco a pouco, o sábado foi perdendo a importância, o domingo entrou no seu devido lugar, e desde então, o domingo se tornou o dia principal para a nossa adoração, para o nosso culto a Deus, para ser guardado e ser vivido em família. Olha onde eu voltei, olha onde eu fui para pegar referência. Mas padre, como é que a gente vai ter acesso a isso? Bom, hoje em dia, gente, com a internet e com a facilidade que nós temos, a bibliografia, a leitura e tudo mais, está tudo muito mais facilitado. Ai padre, mas é muito difícil. Pois é, aí vem um outro problema, que é a nossa preguiça de ir atrás para saber qual é a verdade. Esse é um outro problema. A gente quer receber fácil da boca do padre, ou de quem quer que seja, uma explicação prontinha, resolvida. Não é isso, ponto final, estou bem, estou convencido. Gente, no tempo em que nós estamos vivendo, não dá mais para fazer isso. Eu não peço a vocês que acreditem somente em mim, eu, Padre Henrique, no que eu estou falando. Se vocês acreditarem, ótimo, tudo bem, já está bom, porque eu acredito em mim, eu acredito naquilo que eu estou falando, eu acho que aquilo que eu estou falando é verdade, e eu tenho razões para isso, mas eu não estou pedindo para você que acredite apenas em mim. Vá atrás, procure se aprofundar, não pare em mim. E se você achar uma coisa nova que dissoe daquilo que eu estou dizendo, que seja diferente daquilo que eu estou dizendo, me apresente, para a gente conversar a respeito disso e ver onde é que se encontra a verdade, porque a verdade é assim, a gente tem que ir buscando, a gente tem que ir cavando para saber onde está a verdade. A gente não vai receber a verdade, gente, num potinho de aliança, pequenininho assim, como se Deus estivesse chegando para nós e pedindo a gente em casamento. Ele abre, mostra a aliança e diz: quer receber a verdade? E aí a gente pega o anel e diz: claro, ai Senhor, estou emocionado, alguém me amou, enfim, alguém me amou. Aí você vai lá, pega a aliança, coloca no seu dedo e pronto, encontrou a verdade. Não é assim. É uma luta, todos os dias, que vai ficando mais fácil na medida em que a gente vai enxergando melhor as coisas, vai compreendendo melhor a verdade. Então, por exemplo, eu estou seguro de que preciso guardar o domingo, que o domingo, acima de tudo, é a coisa básica, mais importante para ser feita, e que um único domingo perdido por pura negligência pode me levar para o inferno. Padre, isso é muito radical, eu não consigo entender isso. Então eu vou te dar mais um argumento, para além do argumento histórico. Agora um outro argumento. Veja, você tem o domingo todo para descansar, certo? Passou a semana inteira trabalhando, ok, agora vai descansar. O que é que você vai fazer nesse domingo para descansar? Dificilmente a gente passa o dia inteiro do domingo dentro de casa com as pernas para cima vendo TV. Dificilmente. O que é que a gente vai fazer no domingo para poder descansar? Os domingos mais divertidos, os mais legais. Quais são esses domingos? Geralmente são os domingos que a gente está trabalhando em alguma outra coisa. Trabalhando numa diversão que a gente quer, trabalhando num churrasco que a gente vai fazer para a família, trabalhando num encontro que vai ter da firma, sei lá mais o que. Só que esse trabalho não é para ganhar dinheiro, mas é trabalho. Você não está parado sem fazer nada. O descanso não é ficar parado sem fazer nada. O descanso é trabalhar em outra coisa, para que eu fique um pouco distraído daquelas coisas do dia a dia, lá de segunda a sábado, e aí eu consiga descansar, especialmente a mente. Ou seja, você vai trabalhar. Você não vai, eu tenho certeza que você não vai sair dessa missa hoje, 7 horas da manhã, chegar em casa, pôr as pernas para cima e dizer assim: e agora eu vou descansar.
quem quiser comer pode pedir pelo iFood. Eu não vou fazer nada, porque domingo é o dia do Senhor e eu vou descansar. Se você for fazer isso, amanhã de manhã eu vou estar atendendo confissões na Paróquia São José Operário, tá bom? Pode me procurar, padre, eu sou daquelas pessoas que o senhor falou ontem. Não, isso a gente não faz no domingo, né? Domingo não é para isso. Domingo a gente trabalha. Você vai sair daqui, vai para casa, eu tenho certeza, você vai trabalhar. Só que não é o mesmo trabalho de segunda a sexta. É um trabalho diferente. Então veja, domingo você não vai ficar parado dentro de casa. Essa é a primeira coisa. Na igreja você trabalha até menos do que em casa. Porque aqui você fica parado, sentadinho, ouvindo o padre falar. O único esforço é o de levantar, sentar, ajoelhar, levantar, sentar, ajoelhar. É só isso. Esse é o único trabalho que você vai fazer dentro da igreja. Então, no caso, aqui na igreja você até descansa mais do que se estiver em casa. Porque se estiver em casa e a faxina começar cedo, aí que o negócio vai pegar. Melhor vir para a igreja, se o descanso é esse. Mas mais do que isso, Jesus disse uma coisa: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados pelo peso dos vossos fardos, e eu vos aliviarei. Ele promete nos dar descanso. Ele. E aí você vai acreditar em quem? Você vai acreditar em você mesmo? Ou você vai acreditar em Jesus, que promete dar descanso? Descansar o corpo, gente, não é absolutamente nada perto do descanso do coração. Você pode estar muito descansado, ter dormido 10 horas naquela noite e acordar triste, deprimido, vazio, sem sentido, cansado. Isso é bem discurso de jovem que não faz nada, só dorme, joga videogame e fica na internet e diz: tô cansado. E tá mesmo. Mas que tipo de cansaço é esse? Aí os mais velhos não entendem, né? Levanta essa bunda da cadeira, vai trabalhar que você resolve esse problema. Resolve em parte, não resolve completamente. Porque esse tipo de cansaço aqui não é cansaço meramente físico, é um cansaço existencial. É o cansaço de quem diz: eu cansei de procurar o que fazer com a minha vida. Eu não sei o que fazer com a minha vida. Eu não sei para onde eu vou levar a minha vida. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Isso cansa, deprime, e a gente fica para baixo. Aí a gurizadinha que não é convertida, os nossos adolescentes, vai procurar aliviar o coração aonde? Em mais jogos, em pornografia, em bebida, em droga, em dinheiro, em viver uma vida inconsequente. E por isso acaba se perdendo mesmo, drasticamente. É uma tristeza, mas é assim que funciona, porque eles estão cansados, como nós também estamos cansados. Só que quem vai nos descansar? Nosso Senhor. É o que Ele promete. E esse é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês. Está cansado? Procure o Senhor. Está cansado? Procure Jesus. Se está nervoso, vai pescar. Se está cansado, vem para a igreja. É aqui que nós vamos encontrar o descanso para o nosso coração. Só que esse descanso não vem a toque de caixa, não é assim, pá. Às vezes vem, mas esse descanso, na maioria das vezes, ele vai vir na medida em que nós vamos cedendo a Jesus e deixando Ele conduzir as nossas vidas, endireitando as nossas vidas, apontando qual é o melhor caminho para as nossas vidas, e aí vai acontecendo um fenômeno chamado conversão. A gente crê nele, no seu evangelho. Como efeito, ele vai nos dando força interior para ir mudando as coisas, e essa mudança de coisas nós chamamos de conversão. É o que ele está pedindo para nós no evangelho hoje: convertei-vos e crede no evangelho. Exatamente isso. Esse é o segundo argumento para vir à missa no domingo. O primeiro: não adianta ficar em casa que você vai trabalhar do mesmo jeito, então isso não é desculpa para não vir à igreja.
O segundo, quem quer descansar precisa ouvir as palavras de nosso Senhor que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados. E o terceiro é o seguinte, gente, o que é o céu? O céu não é um lugar cheio de nuvens. Esse é o céu que a gente vê aqui, que na verdade é a atmosfera, é antes da entrada para a atmosfera, onde não tem oxigênio, onde não tem nada, e que nós o vemos azul por causa dos gases, por causa das partículas e sei lá mais o que. A ciência consegue explicar o que é que a gente vê aqui fora, mas a ciência não consegue dizer o que é o céu. O que é o céu? O céu é Jesus, o Pai e o Filho, os santos todos reunidos, os anjos todos reunidos, Nossa Senhora reunida com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, nesse lugar que não é bem um lugar, mas é um momento que vai durar por toda a eternidade, onde nós estaremos unidos a uma pessoa, a Deus. Ou seja, dito de outra forma, o céu é a casa de Deus, onde Ele quer ter a nossa companhia e onde Ele preparou um quarto para nós. Nós vamos morar na casa de Deus por toda a eternidade, no reino dos céus. Esse é o céu. Agora eu te pergunto, você quer ir para o céu? Sim, com certeza, ninguém quer ir para o inferno, certo? Mas se você não faz por onde aqui na terra para ir para o céu, se você não está se esforçando aqui na terra para ir para o céu, do tipo participar da missa aos domingos, o que é que você vai fazer no céu? Se você não gasta tempo para estar na casa de Deus, que aqui na terra se materializa de alguma forma na igreja, o nosso coração é também casa de Deus, mas mais visivelmente a igreja, se você não gasta 1h30 da sua vida por semana, no domingo, para estar com Deus na casa dele, porque você tem coisas mais importantes para fazer, o que é que você vai fazer no céu? Me diga. Vai fazer o quê? Gente, se a gente não gasta tempo com Deus na terra, nós não vamos querer o céu. Por isso o Senhor veio até nós. Por isso o Senhor se fez prisioneiro nosso no sacrário. Por isso o Senhor está mandando pelo Espírito as suas graças o tempo todo no nosso coração, para que a gente abra os nossos ouvidos espirituais, ouça aquilo que Ele está pregando a nós e mude, crede e convertei. Crer no Evangelho, a fé vem pelo ouvido espiritual particularmente, e convertei, conversão, crer e converter, crer e fazer. A fé se materializa em obras. Não dá só para crer, é preciso crer fazendo. Essa é a dinâmica do Evangelho. E vejam que eu peguei só um ponto, que é o da missa dominical. A gente poderia fazer isso com todos os pontos do Evangelho que Nosso Senhor está nos ensinando. Os mais dramáticos, por exemplo, as questões sexuais, o adultério que começa no coração, a não utilização de métodos contraceptivos. Esses são os mais polêmicos, de longe. Eu nem entrei nesse mérito. Eu só estou falando da missa dominical. Se nós cremos mais em outras coisas do que em Deus, nós nunca iremos nos converter de fato. Nós temos que crer mais em Deus, na sua palavra, e Ele vai nos dar forças para realizar essa conversão. Por isso eu peço a você, eu peço e repito o meu pedido: não pare em mim, não precisa acreditar só em mim. Eu peço que você acredite em mim e tente ver na sua vida se aquilo que eu estou dizendo corresponde, mas não acredite só em mim. Procure mais a fundo o que é que a igreja está dizendo, creia na igreja. Eu estou me esforçando, eu como Padre Henrique, estou me esforçando para crer na igreja, não a igreja de agora apenas, não a igreja de 30 anos atrás, a igreja de 2000 anos, porque se Jesus tinha uma mensagem para nos levar para o céu lá atrás, ela não ia ficar perdida. Ele criou a igreja justamente para isso. Vamos crer na igreja. Ouvindo a igreja, o nosso coração pode se transformar e a conversão pode vir, e nós seremos felizes. Essa é a promessa de Deus. Abramos o nosso coração e deixemos que a fé nos transforme já neste dia, já nessa missa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.